Som. Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que festa com esses jovens. Eu só acho que eu não vim trajado a caráter que nem eles de acampamento, né? É uma alegria estar com vocês nessa manhã, nesse tempo de culto. Quero dar boas-vindas a todos que estão conosco, adorando, exaltando o Senhor, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Eu quero também desejar que a graça e a bênção de Deus alcance a vida de cada um de nós, a sua família, a sua casa, nesse dia. E também quero expressar aqui as nossas boas-vindas, né, a todos que nos visitam. É uma alegria recebê-los. Eu sei que tem algumas famílias nos visitando, que alegria tê-los conosco nessa manhã. Deus abençoe muito a sua vida. E eu quero pedir a você um favor, me ajude a expressar as boas-vindas a todos que estão aqui, né? Fica de pé mais um pouquinho, por favor. Então, quero pedir a sua ajuda, vire-se para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, e diga bem-vindo, Deus te abençoe. Se você não conhece a pessoa, se apresente e pergunte o nome dela. Obrigado pela sua ajuda para cumprimentar a todos. Então podem sentar-se. Irmãos, nós estamos aqui há cerca de 1 semana e meia, né, e eu quero aproveitar este momento para expressar a nossa gratidão à igreja que tem nos recebido com tanto carinho, com tanta gentileza, com tanta bondade. Em especial recebemos muitas expressões de acolhimento essa semana que se passou, e nossa gratidão por isso. Vou passar a palavra para a Rosana, ela vai falar também sobre isso. Graça e paz, queridos. Que alegria estar com vocês nessa manhã. E eu vim outra vez agradecer. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fomos muito abençoados essa semana. Recebemos muitas comidinhas, cada comidinha boa, irmãos. Nossa, que delícia. E eu vim somente agradecer. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma especial. A casa, ela está pronta, não é? E agora estamos nas últimas coisas a serem guardadas. E eu quero agradecer por todo o trabalho também dos irmãos que ajudaram na casa, que trabalharam, né? Os irmãos que estão lá constantemente dando uma olhadinha na obra e nos abençoando de alguma forma. Muito obrigada. Eu sei que alguns irmãos ficaram preocupados com o tempo que nós continuamos em Campo Grande, porque o mês de janeiro todinho nós permanecemos em Campo Grande, esperando, não é? Momento certo de virmos para cá. E eu sei que alguns irmãos ficaram preocupados com isso. Mas eu quero dizer para vocês que esse tempo que permanecemos em Campo Grande foi uma bênção para nós. Foi uma bênção. Foi o tempo que nós tivemos de nos organizarmos, prepararmos a mudança, né? Desvencilharmos de coisas que a gente vai juntando há anos, né? Porque somos acumuladores por natureza. A gente vai juntando coisas que não servem para nada. Então, esse tempo em Campo Grande foi uma bênção. Esse mês, enquanto esperávamos a casa ficar pronta. Então, muito obrigada. Porque nós vimos nisso o cuidado de Deus, a graça, a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Se tivéssemos que vir rapidamente no começo de janeiro, nós teríamos muita dificuldade. E traríamos conosco tudo aquilo que nós entulhamos ao longo dos anos.
Mas foi providência de Deus, foi graça, foi bênção de Deus. É o fato de termos que permanecer em Campo Grande esse mês de janeiro. Então, muito obrigada por tudo. Com certeza Deus esteve nisso e Deus continua nisso. Todo esse processo de adaptação nossa aqui, todo esse processo de adaptação da igreja conosco e nós com a igreja, Deus está nisso, irmãos. E Deus há de nos conduzir segundo a vontade e misericórdia dEle. Então, muito obrigada pelos irmãos que têm nos acolhido, nos amado e expressado o amor de Deus, nos apoiando e levando comida para nós. Muito obrigada, muito obrigada. Amém. Bom, antes de continuarmos, quero convidá-los para termos um momento de oração. Por favor, vamos orar, vamos nos colocar disponíveis ao Senhor, a sua palavra, abrir o nosso coração, pedir a Ele, Pai, fala conosco, edifica-nos por meio da palavra que vai ser pregada nessa manhã. Amém. Louvado seja Deus. Ore comigo. Senhor, nós estamos neste momento com grande alegria diante do Senhor, cultuando, adorando o nosso Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração e que a presença do Senhor envolva a vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo que temos de ouvirmos a Tua palavra. Tua palavra é a verdade e como a verdade nos liberta, a verdade nos santifica, a verdade nos alinha, nos transforma, e nós queremos nos expor à verdade da sua palavra. Em nome de Jesus, trazemos cativo, em obediência a Cristo, todo o nosso entendimento, para que a sabedoria de Deus se imponha e a sabedoria de Deus nos transforme. Em nome de Jesus, pedimos, Espírito Santo, fale conosco, ministre aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor planejou nessa manhã, nós te damos total liberdade de realizar na nossa vida. Abrimos nosso coração para o Senhor, abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos e seguirmos a Tua voz. Oramos gratos no nome de Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que estás fazendo e por tudo que vais fazer. E a Ti toda honra, glória e todo louvor. Amém. Amém. É a primeira vez, então, irmãos, que estou pregando aqui, nessa tribuna, como pastor dessa igreja. E é uma alegria, mas também é uma grande responsabilidade. Confesso para vocês que todas as vezes que a gente sobe a tribuna, né, se coloca à frente da congregação para falar, a gente sente um frio na barriga, né? Porque é um peso de responsabilidade sobre nós. E especialmente porque eu devo trazer a vocês uma palavra que entendo, no meu entendimento, é a palavra de Deus para nós, neste momento, né? E orando e pensando sobre esse tempo, pedindo a Deus para me dar uma palavra, para ministrar o meu coração, me ocorreu um tema, e sobre ele que eu quero falar a vocês, que é sobre olhar abençoador. E o texto que eu quero usar é o texto de Isaías, capítulo 45, versículo 22. E eu convido você para a gente ler esse texto. Na versão Nova Almeida Atualizada, diz assim, Isaías 45, 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Mas eu quero ler também na Almeida revisada, né? Na atualizada.
E na versão Almeida, na versão atualizada, ele diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Bom, irmãos, estou lendo um versículo que faz parte de um capítulo inteiro, que é o capítulo 45 do livro do profeta Isaías, que é uma palavra de Deus para ou acerca do rei Ciro, que era o rei da Pérsia. E aqui Deus está falando através do profeta Isaías que o rei Ciro seria usado como instrumento de libertação e restauração da nação de Israel, ou da nação de Judá, que havia sido escravizada, estava cativa na Babilônia. E por volta do ano de 538 a.C., o rei Ciro, de fato, ao conquistar o império da Babilônia, ele estabelece que todos os judeus deveriam voltar para a sua terra e que a cidade de Jerusalém deveria ser reconstruída. E aqui nesse capítulo, Deus também se proclama, proclama a sua soberania, proclama a sua santidade como o único e verdadeiro Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus justo e amoroso, e que está comprometido com todos aqueles que se comprometem com Ele. E é nesse contexto que Ele diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra. E aqui, esse verbo olhar para mim, olhai, no qual o Senhor diz olhai para mim, esse verbo ele tem o sentido de voltar-se, de se aproximar. E o que Deus está dizendo aqui é: olhem para mim, virem-se para mim, aproximem-se de mim, e vocês serão salvos. Mas vocês quem? Ele diz, todos os limites, e na versão que nós lemos diz, nós temos também a palavra todos os confins da terra. E aqui Deus está dizendo que todos aqueles, de todos os povos, não só os judeus, que se voltarem para Ele, que se aproximarem dele, serão salvos. E salvos do quê? A palavra no sentido original, ela traz o sentido de ser libertos. Vocês serão libertos, vocês serão feitos vitoriosos nessa batalha. É esse o sentido. Mas quando nós pensamos no conceito de salvação no Novo Testamento, nós podemos entender que Deus aqui está dizendo que vocês serão libertos do pecado, vocês serão perdoados, vocês serão resgatados, vocês serão livres de todo tipo de opressão, vocês serão restaurados, a restauração da vida em todos os seus amplos e profundos aspectos. A salvação, o conceito de salvação no Antigo Testamento fala de cura, de restauração das doenças espirituais, emocionais, e em muitos casos, doenças físicas. Porque a salvação, à luz do Novo Testamento, é um pacote completo. E, sobretudo, e o mais importante de tudo, fala de vida eterna. Então o Senhor, quando diz, olhem para mim, aproximem-se de mim, vocês serão salvos. Ele é o autor da nossa salvação. Então, neste momento eu quero contar a vocês uma história que eu ouvi muito tempo atrás, que eu não esqueci, que marcou a minha vida. Especialmente quando eu estava vendo os jovens aqui à frente, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu lembrei dessa história que eu vou contar agora. É um testemunho da conversão de um homem, que aos 15 anos estava com a alma arrasada, angustiada, deprimida, e ele saiu em busca de consolo e conforto de Deus, indo procurar
uma igreja. Mas isso aconteceu por volta do ano de 1850 na Inglaterra, e naquele dia, quando ele foi, havia uma nevasca muito forte, e ele não conseguiu chegar à igreja onde ele ia. Então ele parou numa pequena capela, e entrou ali para participar do culto, para ouvir a mensagem. Só que naquela manhã fria, naquele dia frio, o pastor queria pregar a mensagem, não foi. Não conseguiu chegar. Então, um irmão da congregação se levantou, leu o texto de Isaías 44, 22. E ele começou a dizer: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Ele não tinha preparado um sermão, ele não tinha uma oratória, mas ele começou a repetir. Em algum momento ele disse: olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. E essa frase entrou no coração daquele jovem. E ele olhou para Jesus. E ao olhar para Jesus, ele foi salvo. Alguns meses depois, isso aconteceu em janeiro de 1850, em maio de 1850 ele foi batizado, em testemunho da sua fé, e ele se tornou um grande pastor, conhecido no meio evangélico como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Olhai para mim e sereis salvos. Meus irmãos, aqui o Senhor está dizendo: olhem para mim, voltem-se para mim, aproximem de mim, e vocês serão salvos, e vocês serão libertos, e vocês serão perdoados, e vocês serão restaurados, e vocês serão transformados. É um olhar abençoador quando nós olhamos para Jesus. Isso vai mudar a nossa vida, isso vai mudar a nossa história, e não importa a nossa idade. E considerando, meus irmãos, essa palavra, esse versículo, esse chamado de Deus para nós, eu gostaria de pensar com vocês sobre algumas implicações, sobre onde ou para quem olhamos. E eu queria pensar sobre isso, primeiramente, a partir das orientações de Jesus. O texto de Mateus 6, 22 e 23, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Palavras de Jesus sobre para quem olhamos, ou para onde olhamos. Em resumo, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que aquilo que olhamos, aquilo que miramos, vai influenciar e até mesmo contaminar todo o nosso ser, todo o nosso coração. Se olharmos para Deus, se olharmos para a sua palavra, se olharmos para os seus mandamentos, as suas promessas, se olharmos para as coisas boas, para os feitos de Deus, isso certamente vai influenciar a nossa vida. Vai inspirar em nós as suas virtudes. E nós seremos transformados por aquilo que contemplamos. Certamente, toda a nossa vida será atingida, será influenciada pela presença de Deus, porque aquilo que nós olhamos, de alguma forma, se projeta para dentro de nós. Então, nosso coração vai ser transformado por paz, por alegria, por esperança, por fé, por confiança. Mas o contrário também é verdade.
Se nós não olharmos para Deus, não olharmos para a sua promessa, para as suas promessas, não olharmos para a sua palavra, para os seus mandamentos, e olharmos para as coisas más que nos cercam, e o mundo está cheio de coisas más, está ou não está, irmãos? Certamente nós vamos ser contaminados por isso. As coisas que nós hoje facilmente acessamos na tela do nosso celular, na televisão, essas coisas, irmãos, vão invadir o nosso coração, vão contaminar a nossa mente. E é isso que Jesus disse quando ele fala sobre olhar para as trevas. As trevas vão entrar e vão contaminar todo o nosso ser. Por isso, é preciso sermos zelosos e cuidadosos sobre onde estamos colocando os nossos olhos. O que estamos alimentando os nossos olhos. Há um ditado antigo que diz que os olhos são janela da alma. Aquilo que nós olhamos se projeta, se reflete dentro de nós. E Jesus disse que se você olhar para as trevas, o seu corpo vai ser invadido pelas trevas. Ele disse, quão grandes trevas serão. E um exemplo disso é a advertência que Jesus faz quando ele trata do assunto do adultério. Mateus 5, 28 e 29, ele fala sobre isso, né? Ele diz assim, que a lei dizia não adulterará. Mas Jesus diz assim, mas eu vos digo, que se alguém olhar com intenções impuras para uma mulher, já adulterou com ela. O pecado que vem ou que entra através dos olhos. Por isso Jesus diz assim, olha, isso é tão sério e tão comprometedor, que se o teu olho te faz pecar, arranca ele. E é claro, né, irmãos, Jesus não estava falando aqui sobre mutilação, né? Mas ele estava falando sobre atitudes radicais em relação àquilo que nós olhamos. Por quê? Porque aquilo que nós olhamos não só pode nos contaminar, mas pode nos comprometer. Então são advertências de Jesus e que vale a pena a gente pensar sobre isso. Para onde estamos olhando neste momento? O que está influenciando o nosso coração? A segunda observação ou implicação, né, acerca de um olhar observador que eu quero trazer, são as orientações apostólicas. O que os apóstolos do Senhor Jesus, eles ensinaram sobre este tema, sobre este assunto, sobre essa grande importância daquilo que nós olhamos, para quem nós olhamos. E 2 textos me ocorreram, né, e provavelmente existem outros, mas eu quero destacar esses. Primeiro é o de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. E você pode ler comigo também. Hebreus 12, 1 e 2. E ele, nesse texto, diz assim, portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está assentado à direita do trono de Deus. O autor da carta aos Hebreus, falando sobre a vida cristã de uma maneira metafórica, né, comparando a vida cristã como uma corrida esportiva. O que na atualidade nós diríamos de maneira mais apropriada, uma maratona, porque não é uma corrida de curta distância. E aqui ele orienta que cada cristão na carreira da fé
na maratona da fé, precisa ter pelo menos 2 importantes atitudes, comportamentos. Ele diz sobre livrar-se de tudo o que nos atrapalha. Então, na carreira da fé, sempre houve e haverá coisas que nos atrapalham, ou que tentam nos atrapalhar. Mas ele diz aqui, livrem-se dessas coisas. E ele menciona 2 coisas. Os pesos, e muitas vezes nós estamos realmente carregando muito peso, e ele fala de pecados. Pesos e pecados que nos assediam, que se grudam a nós. E ele diz assim, livrem-se do peso e do pecado que firmemente se apega a nós. Mas a segunda atitude que ele diz que nós precisamos ter na carreira da fé é olhar firmemente para Jesus. Então, lembrando, Isaías 45, 22. Olhem para mim e sereis salvos. Ele diz, olhem firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus durante a caminhada, irmãos, é importante em primeiro lugar, porque isso nos dá direção. Tem muita gente andando, mas sem direção, ou na direção errada, contrária. E aqui o autor da carta aos Hebreus, ele estabelece esse princípio de vida cristã. Olhem sempre, mas não é de vez em quando. Olhem fixamente para Jesus. Isso nos dá direção. Olhar para Jesus não só nos dá direção, mas também estabelece o nosso alvo. Qual é o nosso alvo na vida cristã? Olhar para Jesus quer dizer que Ele é o nosso alvo. Nós estamos caminhando na direção dEle. Estabelece o nosso propósito. O nosso propósito maior como cristãos, irmãos, não é ser abençoados, mas é agradar o coração de Deus. É viver para a glória de Deus. E na carreira cristã, eu acho que pelo menos 50, 60, mais de 50% são lutas e dificuldades. São lutas e dificuldades. E às vezes a gente imagina que a vida cristã é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Nós vamos enfrentar oposições, perseguições. Mas se nós olharmos para Jesus, essas coisas não poderão nos deter e nem nos afastar dele, porque ele é o nosso alvo. Jesus é a nossa inspiração, é a nossa motivação. E olhar para eles, irmãos, certamente vai nos blindar do perigo de nos afastar. Eu sei que você e eu conhecemos pessoas que se afastaram do Senhor na caminhada cristã. É ou não é? E se você ficar um minuto pensando, você vai lembrar pelo menos de 5 nomes de pessoas. E olha, irmãos, é inevitável que nós vamos sofrer decepções, que nós vamos passar por frustrações, que nós vamos, em muitos lugares, inclusive, perseguições físicas. Se nós pensarmos na igreja sofredora, irmãos, a igreja sofredora é marcada pelo martírio. E o que os faz continuar firme? O que vai fazer com que nós continuemos firmes? Se os nossos olhos estiverem em Jesus. Você lembra da história contada no Evangelho, do momento em que Jesus anda sobre as águas, ele vai ao encontro dos discípulos que estão no barco,
sendo açoitados pela tempestade, pelo tamanho das ondas. E quando Jesus se aproxima, eles ficam em dúvida, será que é Jesus, será que não é? E aí Pedro ousadamente diz, então se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz, vem, e o Pedro vai. E no relato dos evangelhos tem um detalhe importante. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas, mas que em um determinado momento, ele reparando na força dos ventos e no tamanho das ondas, ele começou a afundar. Essa história do Pedro nos ensina algo importante, irmãos. Que nós estamos vivendo a vida cristã no meio de um mar revolto. E se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus e colocarmos os olhos nas circunstâncias, nas pessoas, nós corremos o risco de afundar. Olhar para Jesus. Jesus declara em Mateus 24:13, aquele que ficar firme, né, usando as palavras da versão Revista Atualizada, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E qual é o segredo de perseverar, de ficar firme até o fim, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às decepções, às frustrações que nós enfrentamos? É olhar firmemente para Jesus, manter os olhos nele. Bom, além dessa orientação apostólica, tem outra que eu quero trazer, que é a de 2 Coríntios 4:16 a 18, 2 Coríntios 4:16 e 18, que está escrito o seguinte, e por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Gravem essa frase. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Palavras do apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto, nessa mesma direção, nesse mesmo contexto da vida cristã. É uma exortação para que os irmãos continuassem firmes na vida cristã, seguindo a Cristo, mesmo em meio a tribulações, dificuldades, perseguições, etc. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, não desanimemos. Acho que uma das maiores lutas que o cristão passa na vida cristã é o desânimo. Quem aqui nunca teve um momento de desânimo? Irmãos, é muito comum, né? Porque o desânimo está na nossa alma. E a nossa alma, irmãos, é uma bandida. Porque ela não é firme, né? Então tem dia que a gente se sente animado e forte, tem dia que a gente se sente enfraquecido, desanimado, né? Mas ele está dizendo assim, não desanimem. E o que fazer para não desanimar, mesmo em meio às perseguições? E aí ele diz, olhem para as coisas que não se podem ver. Mas como olhar para a coisa que não se pode ver? E é claro, irmãos, ele estava falando que nós vivemos uma realidade que não é apenas física e material. Nós, como cristãos, neste mundo, nós vivemos, sobretudo, uma realidade que não são visíveis aos olhos humanos. Ele está falando sobre verdades espirituais. E uma dessas verdades espirituais sobre a qual ele está dizendo o seguinte, que na provação nós estamos sendo lapidados e transformados por Deus. E que se nós ficarmos firmes e fiéis, nós seremos aprovados e receberemos um peso de glória eterna, que não
pode ser comparado com as provações que nós enfrentamos aqui. Ou seja, irmãos, há um prêmio para todos aqueles que perseveram. Há um prêmio para todos aqueles que não desistem. Há um prêmio para todos aqueles que permanecem fiéis. E esse prêmio é muito maior do que as lutas e as provações que nós passamos neste mundo. De maneira que, durante a nossa caminhada, somos exortados a olhar para as coisas que são eternas e não para as coisas temporais. E as coisas que têm valor eterno, meus irmãos e irmãs, são coisas que só podem serem vistas pelos olhos da fé. São coisas que nós não vemos com os olhos carnais. Nós olhamos para as Escrituras e pelos olhos da fé nós podemos contemplar as coisas eternas. E é para elas que devemos, e é nelas que devemos manter os nossos olhos. As nossas lutas neste mundo, as nossas dificuldades, as nossas provações, as perseguições que nós sofremos não podem ser comparadas com aquilo que Deus tem reservado para nós no reino celestial. As bênçãos que Deus já preparou, né? A palavra de Deus fala sobre coroa de glória, coroa de justiça. A palavra de Deus nos revela verdades que nós não acessamos pelos meios, pelos sentidos físicos. De maneira que faz muito sentido o texto de 2 Coríntios 5:7, no qual a palavra de Deus diz assim: porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Né? E parafraseando esse versículo, nós andamos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Essa é a grande verdade e segredo da vida cristã. E para encerrar, meus irmãos, eu quero rapidamente contar um testemunho pessoal sobre a importância de olharmos para Deus nos momentos difíceis. Quem aqui já passou por algum momento difícil na vida? Não levanta a mão, porque a gente vai ter que levantar as duas e quem sabe até os pés, né? Todos nós, irmãos. E eu me lembro de que, quando os filhos ainda eram pequenos, nós tivemos uma situação muito difícil de saúde envolvendo o Jonathan. Vocês o conhecem. E apareceu uma pequena mancha na unha do Jonathan, e eu levei ao médico e a médica olhou e falou: estranho, vamos investigar, e pediu para fazer os exames. Fizemos os exames, e o diagnóstico que nós recebemos naquele momento foi de câncer na unha. E eu me lembro que naquele dia eu levei Jonathan no médico. Rosana não estava comigo, era a semana do Dia das Mães, e eu levei o resultado do exame. E o médico pediu para o Jonathan sair da sala e falou comigo: olha, pai, deu positivo para câncer. Falei: não pode ser. Ele falou: deu. E aquela notícia, irmãos, golpeou meu coração. Eu vou contar resumidamente por causa do tempo, tá? Eu só me lembro que quando o médico disse aquilo, eu estava sentado no consultório dele. Era um prédio bem lá no centro de Cuiabá, e eu olhei pela janela, no meio de tantos prédios. E naquele momento, o versículo que me veio à mente foi Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele começou a me dar instruções do que fazer, quais seriam os próximos passos, os próximos médicos que eu devia procurar, e possíveis tratamentos e tudo mais. Mas aquele salmo ecoou na minha alma: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu fui para casa, era uma sexta-feira, sábado a gente tinha preparativos de comemoração do Dia das Mães, e eu fui para casa. Eu me lembro que no sábado eu decidi não contar
essa notícia para a Rosana, porque estávamos nos preparando para o Dia das Mães, né? Eu falei, não vou estragar o Dia das Mães dela. E guardei, né? E eu sei que no sábado eu estava sozinho em casa, e eu estava orando, clamando ao Senhor, chorando diante dele. Acho que Jonathan tinha por volta dos 10 anos. E eu adormeci, e ao dormir, o Senhor me deu um sonho. E eu sonhei que eu chegava no laboratório e que alguém me entregava o laudo e dizia assim para mim, este laudo está errado, não é esse o diagnóstico. E eu acordei. O médico tinha pedido um segundo exame para a comprovação, e eu me lembro que na semana seguinte eu contei toda a história para a Rosana, nós fomos para o laboratório, e quando eu cheguei no laboratório, irmãos, eu pedi o laudo, resultado do exame, a atendente falou, olha, espera um pouquinho. A dona do laboratório quer falar com você. Eu achei estranho aquilo, né? Esperei, e aí veio a dona do laboratório, era uma médica, inclusive descendente também de japonês, e ela me disse assim, olha, eu tenho 2 laudos para você. Esse laudo é o seu primeiro laudo, que nós emitimos, e ele está errado. Houve um engano no exame, não é isso. Eu tinha ido até lá, na verdade, para buscar a lâmina, porque o médico disse que era para me levar em outro laboratório. E ela falou, estou te entregando um segundo laudo, que esse aqui é o laudo verdadeiro, e ele deu negativo para câncer. E aquele sonho que eu tive, na tarde do sábado, aconteceu durante a próxima semana. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor. E naquele momento de coração angustiado, o coração se tornou um coração em festa. Porque, na verdade, havia sido dado um diagnóstico errado. Deus nos livrou, não só do diagnóstico errado, mas de uma doença que poderia, de fato, estar acontecendo ali. E não aconteceu, para a glória do Senhor. Mas a minha experiência com esse salmo, o meu socorro vem do Senhor. Para quem você olha nos momentos de angústia? Onde estão os teus olhos nos momentos de dor? Porque todos nós os temos, irmãos. E essa mensagem, meus irmãos, ela vem nessa direção, de nos ensinar a importância de olharmos e mantermos os nossos olhos sempre firmes em Deus. Eu estava vendo os jovens aqui, fazendo louvor, as crianças e os adolescentes, e eu estava pensando um podcast que eu estava ouvindo essa semana sobre o Descent. E eu ouvi aquilo com muita tristeza, porque a pessoa que estava falando lá, eu não sei de onde ele tirou os dados, mas ele dizia assim, existe uma estimativa que em 10 anos, 70% dessas pessoas não estarão mais firmes na fé. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não queremos ser um país dos desviados. Nós queremos ser um país cuja comunidade cristã, a família de Deus cresça e ninguém se perca. E o segredo para não nos perder, quero falar para os jovens que estão ouvindo, jovens, eu me converti, eu tinha 11 anos. Estou chegando nos 50 anos de fé. Muitas lutas, muitas provações, muitas dificuldades, muitas decepções. Mas o segredo é, mantenha os olhos em Jesus. Dele vem a nossa salvação. Irmãos, é do Senhor. E quando olhamos para Ele, lembre-se disso, aquilo que nós vemos se reflete dentro de nós. Nós seremos iluminados, a luz de Deus vai encher a nossa vida, o nosso coração. E essa mensagem ela não vem só para nos ensinar, mas ela vem para nos desafiar. A grande questão aqui não é se nós sabemos essas coisas, a grande questão aqui é se nós vivemos essas coisas. Onde estão os nossos olhos hoje? Por isso eu quero terminar essa palavra chamando você para um momento de oração. Uma oração pessoal. Quero chamar você para orar. Mas antes de orar, faça essa reflexão.
Feche os seus olhos por um momento, né? Os olhos físicos, mas abra os olhos espirituais. Abra os olhos na sua alma. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Aquilo que você está olhando, ou quem você está olhando, está te aproximando ou está te afastando de Jesus? Será que as coisas que a gente vê na internet e as coisas que a gente vê na televisão está nos aproximando ou está nos afastando de Jesus? Está trazendo luz ou está trazendo escuridão para nós? Será que as coisas que nós olhamos está nos encorajando a ficar firmes na fé ou está nos esfriando e nos afastando da comunhão com o Senhor, da comunhão com a igreja? Pensa sobre isso neste momento. Pai, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a entender, a perceber onde estão os nossos olhos. Se estão nas pessoas ou se estão no Senhor. Se estão na fama, no reconhecimento, nas riquezas, no poder, na posição, ou se estão no Senhor. Se estão, Senhor, nas coisas que nos divertem, que nos trazem entretenimentos, ou se estão no Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos a ver e a perceber e a orar agora. Eu quero encorajar você a fazer uma oração de arrependimento. Se você percebe que nem sempre os seus olhos têm estado firmemente em Jesus, eu convido você, ore agora ao Senhor, peça perdão e ore também redirecionando os seus olhos para a pessoa certa, que é Cristo, que é o Senhor da nossa salvação, autor e consumador da nossa fé. Faça uma oração, redirecionando os seus olhos, dizendo: Senhor Jesus, eu coloco os meus olhos em Ti. Eu peço perdão porque eu tenho olhado tantas outras coisas. Eu me arrependo e agora eu redireciono os meus olhos. Eu declaro que eu vou olhar firmemente para Jesus. Cada amanhecer eu vou levantar comprometido com isso, de olhar para o Senhor. É de Ti que vem a minha salvação. É de Ti que vem o meu socorro nos momentos difíceis. E você que está passando por um momento difícil, quem sabe por um momento de dor, de angústia, tire os olhos das circunstâncias, olhe para Jesus. Tire os olhos da sua dor, olhe para Jesus. Tire os olhos daquilo que te faz sofrer, olhe para Jesus. Dele vem a sua salvação, Ele é o teu socorro, Ele é a tua esperança. Amém. Faça essa oração e no final eu quero dizer às pessoas que ainda não fizeram uma decisão firme de olhar para Jesus, uma decisão de seguir a Jesus. Eu quero dizer para você, você pode fazer essa decisão hoje. Pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de se render a Cristo como Salvador, como Senhor das suas vidas, e que sentiram o seu coração ser tocado por essa palavra. Você pode tomar essa decisão hoje, e você pode orar comigo aí, dizendo assim no seu lugar, dizendo para Jesus: Jesus, eu decido colocar os meus olhos em Ti, de uma maneira especial. Eu decido me voltar ao Senhor, me aproximar de Ti, me render a Ti e aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. E se você fizer isso, você vai receber dele a salvação. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Senhor, muito obrigado por essa palavra nessa manhã. Muito obrigado porque somos desafiados a corrigir a nossa visão, corrigir os nossos olhos.
Dá a cada um de nós este olhar abençoador. Ajuda-nos a tirar os olhos das porcarias dessa terra, Senhor. Das trevas que invadem o mundo, Senhor. Ó Deus, nós somos bombardeados constantemente por coisas que tentam atrair a nossa atenção, os nossos olhos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nós queremos olhar para o Senhor, porque é de Ti que vem a nossa salvação. E mesmo aqui, Senhor, na igreja, no contexto do ministério pastoral, nós queremos tirar os olhos das pessoas, das situações, das circunstâncias, e nós queremos olhar para o Senhor, nós queremos servir o Senhor de todo o nosso coração. Nos ajude. E as pessoas ainda que não Te conhecem, Jesus, mas que querem Te conhecer, e que nessa manhã entenderam que precisam olhar para o Senhor, se voltar para o Senhor, se relacionar contigo. Em nome de Jesus eu oro por elas, para que o Senhor venha ao encontro dessas pessoas, ministra ao coração delas de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Momento de testemunhos, depois nós teremos as ofertas.